Capítulo 9 do matrimônio, primeiro parágrafo, natureza do sacramento do matrimônio. Que é o sacramento do matrimônio? O matrimônio é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, que estabelece uma união santa e indissolúvel entre o homem e a mulher, e lhes dá a graça de se amarem um ao outro santamente e de educarem cristamente seus filhos. Então, vou dizer de novo, ó. Estabelece uma união santa e indissolúvel entre o homem e a mulher, e lhes dá a graça de se amarem um ao outro santamente e de educarem cristamente seus filhos. Por que foi instituído o matrimônio? O matrimônio foi instituído pelo próprio Deus no paraíso terrestre, e no Novo Testamento foi elevado por Jesus Cristo à dignidade de sacramento. É um sacramento que nós podemos, inclusive, ter, né, na igreja doméstica. Nós tivemos vários casamentos já aqui desde o início da igreja doméstica, acho que são uns 4 já, né? Nós tivemos aí uns 4 casais, teve gente que veio aqui, outros foram pela internet, mas já tivemos aí 4 casamentos, já todos eles válidos, até porque vocês vão ver aqui depois que quem realiza o casamento não é o padre, quem realiza o casamento na verdade são os noivos. Vamos ler aqui, vamos ver se chega lá hoje. Tem o sacramento do matrimônio alguma significação especial? O sacramento do matrimônio significa a união indissolúvel de Jesus Cristo com a Santa Igreja, sua esposa e nossa Mãe Santíssima. Indissolúvel quer dizer não pode ser dissolvido, não pode ser separado, que Deus uniu, o homem não separa. Isso quer dizer, não pode separar. Uma vez que casou validamente frente à igreja, a pessoa está casada, fim de conversa, até que a morte o separe. Por que se diz que o vínculo do matrimônio é indissolúvel? Disse que o vínculo do matrimônio é indissolúvel, isto é, que não se pode quebrar senão pela morte de um dos cônjuges, porque assim o estabeleceu Deus desde o começo e assim o proclamou solenemente Jesus Cristo, Senhor nosso. Porque teve aí uma época aqui, por causa da pressão lá, né, daquele povo do deserto lá, você conhece, nós estamos estudando Deuteronômio aqui, já passamos lá pelo livro, né, do Êxodo, você conhece aquele povo de cabeça dura lá, e Jesus diz que Moisés autorizou o divórcio porque era um povo de muito cabeça dura, mas que essa não era exatamente a vontade de Deus. O Senhor uniu e não é para ninguém separar, pronto, né? No matrimônio cristão, poder-se-ia separar o contrato do sacramento? Não, no matrimônio entre cristãos, o contrato não se pode separar do sacramento, porque para eles o matrimônio não é outra coisa, senão o mesmo contrato natural, elevado por Jesus Cristo à dignidade de sacramento. Antigamente é interessante que eu lembro que eu via fotos antigas, o pessoal assinava ali o casamento civil na própria igreja. Hoje em dia tem que pedir autorização para o juiz de paz, né, assim chamado juiz de paz e tal, faz um tempo já. Mas eu lembro assim, que a pessoa já assinava tudo de uma vez, não tinha muito essa separação, casamento no civil, depois casamento na igreja, num dia casa no civil. O casamento no civil não é casamento, é contrato que você faz. Você faz um contrato com outra pessoa. Bom, e aí, qual é o nome, quem é, quem não é, RG, CPF, vai ser comunhão, especialmente isso, que é a maior preocupação do cartório, qual vai ser a comunhão, né? Comunhão parcial de bens, comunhão total, separação total de bens, como é que funciona, né? Então, é assim, um contrato civil. A gente fala casei no civil, casei no religioso, mas casamento é sacramento. Sacramento, obviamente, só no religioso. E aí eu tenho uma historinha rapidinha para falar para vocês da moça. Essa não é uma só, mas essa é recente, né? Faz um tempo aí. Mas eu conheço outras também. Na minha cidade, Natal, aconteceu isso. Tá lá o juiz de paz lá, né, fazendo, enfim, aquela formalidade ali, vamos dizer assim, e ele pergunta, né, pro noivo se você aceita a moça por espontânea vontade. Ele fala aceita, porque vai assinar um contrato ali diante da lei dos homens, né, não diante de Deus, diante da lei dos homens. Aí perguntou para a moça se ela aceitava também, ela falou, na verdade não, eu tô casando obrigada. O juiz falou, então tá bom, não tem casamento, anulou e acabou. A última aí, eles choraram, a família entrou em pânico, que era só brincadeira. O juiz chamou atenção, falou, aqui não é lugar de brincadeira não vou celebrar, não vou fazer o casamento, não vou continuar o casamento de vocês não. Fala casamento, né? O contrato ali, né? Aí eles ficaram por último, depois de muito chorar, convenceram o juiz que eles iam ficar por último. Então, teve um monte de gente que casou no sábado lá, só eles ficaram por ultimão, com a cara feia do juiz no final. Então, se até um contrato
perante a lei dos homens, tem que ser sério, calcule então um casamento diante de Deus, o matrimônio, o casamento diante de nosso Deus. Para as pessoas fazerem o quê? Irem com aquelas roupas que estão assim, parecendo carne em exposição no açougue. Aquilo que era só para o noivo ver depois do casamento, está todo mundo vendo já, praticamente tudo, né? Sem contar que daí é um desfile de indecência de muitas madrinhas. Tem madrinhas que vão assim, elas vão competindo na vaidade, quem é que mostra mais o corpo do que a outra. Sem contar as músicas horrorosas que eles colocam, inclusive músicas em inglês que não entende nada. Uma vez a professora Milene identificou uma música aí, eu não sei quem estava vendo na internet, não sei como é que foi o assunto, mas ela viu, ela falou assim, olha, esse daqui a música está cantando em inglês, eu te amaldiçoo para sempre e vá para o inferno. Uma coisa assim. Estava no casamento como se fosse a coisa mais romântica, toca na novela, né? Desse jeito. Então, o que é isso? Isso aí é uma cerimônia cenográfica da Globo, de novelinha da Bobo. Não tem nada, às vezes, nada a ver com um matrimônio verdadeiro. Quando eu me casei com a professora Milene, foi assim, 2 pontos. Não penso que vem história grande, porque não vem. Nós decidimos que ia ser tudo simples. Foi numa quarta-feira à noite. Os rapazes lá, a turminha que era músico da missa que a gente ia na missa das crianças, se propôs a tocar pra gente, nem cobrou nada. Estava assim, eu, ela, os padrinhos, testemunhas, né? De um lado e de outro. Os padrinhos do casamento, assim, religioso. Um diácono conhecido meu desde a infância me casou. Ele não era diácono quando a gente era criança, bem entendido. Eu tenho mais ou menos a minha idade. E foi muito legal. E tinha mais algumas pessoas no banco, porque a minha filha era pequenininha e saiu falando para todo mundo na escola, meus pais vão casar, meus pais vão casar, meus pais vão casar. Aí ela levou um monte de gente lá, tinha uma meia dúzia lá, que não era para estar lá, era para ser só nós lá na frente. A gente também chamou um fotógrafo, pronto, para ficar registrado, ficou caro, o professor não tem dinheiro, mas chamamos lá um fotógrafo e filmado não foi, que naquela época era mais caro ainda. E ainda ficamos pagando a fotografia lá não sei quantos meses. Mas foi assim, muito linda a cerimônia, do jeito que a gente queria, e música que tocou foi só, nós escolhemos só músicas católicas mesmo, coisa de missa mesmo, litúrgica, que a gente já colaborava, já participava de pastorais, sabia que podia, que não podia. Teve também uma senhorinha aqui da igreja, que a gente teve que passar por ela primeiro para ela marcar quando ia ser o casamento, pegar os detalhes e ia dar aquela chamada de atenção nos noivos, que o padre não queria música do mundo. Bom, esse aí pelo menos nem está mais em Taubaté, esse aí pelo menos fez certo, né? Assim, tipo, fez certo demais, de repente se livraram dele, deram um jeito de botar ele para correr, porque fazia certo demais. E aí o resumo do campeonato é isso, foi um casamento muito bonito. Um dia, sei lá, se a gente mostra umas fotos para vocês. Foi um casamento muito bonito e é isso. Válido, maravilhoso, abençoado e já vamos para 37 anos de casado, pronto. Só isso. Agora, o resto, a gastação de dinheiro, aquele monte de convidados, convidado em casamento para quem é mais moço, mais moça aí que não sabe, eles vão no seu casamento para reparar em tudo e falar mal. Eles vão na sua festa para comer e sair falando mal de você depois. Quantas vezes eu não vi isso? Quantas vezes? Você torra um dinheirão lá e ainda saem falando mal. Tem mais história para contar, mas tá bom já, né? Muito bem. Então, entre os cristãos não pode haver verdadeiro matrimônio que não seja sacramento. Entre os cristãos não pode haver verdadeiro matrimônio que não seja sacramento. Eu sou casado, mas só no civil, então você não é casado, você fez um contrato. Mas sou católico, então. Piorou a sua situação. Você fez um contrato civil lá com a moça, lá, ou com o rapaz, e pronto, mas só isso. Casamento, matrimônio, sacramento, é na igreja. Que efeitos produz o sacramento do matrimônio? Primeiro, dá aumento da graça santificante. E segundo, confere a graça especial para se cumprirem fielmente todos os deveres matrimoniais. Não é fácil, quem é casado sabe que não é fácil, tem grandes momentos, tem momentos difíceis, tem saúde, tem doença, tem filhos, tem conta para pagar, tem famílias, né? Você sabe que não é fácil,
Mas se as pessoas se amam e o Senhor abençoa, então o casamento e as pessoas continuam sendo fiéis ao Senhor, o casamento tem muita chance de continuar em frente, que aliás não pode ser desfeito mesmo, né? Desde que seja válido, né? Não pode ser desfeito. A exceção, o Senhor diz, né? A não ser que haja traição no casamento. Aí rompeu-se o laço do sacramento. Fora isso, né? Dito pelo próprio Senhor, lá no Evangelho. Certo? Nós vamos continuar falando disso, né, na próxima vez. Por enquanto tá bom, já deu o nosso tempo. Aí nós vamos, percebi, eu vi aqui que são vários, né, tópicos para a gente estudar, e aí tem sempre comentários para fazer para ajudar você a entender, então nós vamos continuar estudando nos próximos dias, tá bom?